A incidência no estado de São Paulo ela é baixa, né, mas não é a realidade do Brasil. Então, para a hanseníase também, como tuberculose, a gente tem ainda uma incidência alta, não no estado de São Paulo, para tuberculose mais do que hanseníase no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, são duas doenças que a gente chama de negligenciadas e que nos causam bastante desconforto ainda de ver pessoas acometidas por hanseníase. Qual é o sintoma da hanseníase? Então, são sintomas muito lentos, né? A hanseníase, quando você muitas vezes percebe que essa pessoa está com hanseníase, ela já tem aquela situação em que você já tem uma alteração de mãos, de dedos em garra. Então, você tem aí uma alteração importante que leva para a vida inteira. É vírus também? É também um vírus, da mesma é o bacilo de Koch e o outro bacilo de Hansen. São bacilos, são bactérias. E como é que se faz o controle da hanseníase hoje? Hoje você tem métodos moleculares melhores para trabalhar com hanseníase, como você também faz melhores testes para trabalhar com tuberculose. Antes você só fazia o exame do escarro para tuberculose, para hanseníase você tinha que fazer um teste de lâmina também, que era muito primário, né? Mas hoje a gente tem testes moleculares que nos ajudam muito a detectar hanseníase, tuberculose e outras doenças. A medicina, principalmente no que tange não só a imagem, mas no que tange também o laboratório, né? A gente trabalha muito hoje com genomas, a gente faz já todo o DNA de um vírus. Então, a gente tem trabalhado muito e tem tido muita na progressão dessas metodologias, a gente tem avançado bastante. Então, a gente trabalha hoje com muitos avanços que nos ajudam a precocemente identificar uma série de doenças. Eu me lembro que, por volta de final da década de 70, começo dos anos 80, houve um evento na Universidade de Mogi das Cruzes com especialistas no problema, exatamente para tentar quebrar aquele estigma que existia em torno do hanseniano, porque era exatamente logo depois que se descobriu a sulfa e que foi o remédio que, se não curava, controlava, tá certo? E na época se falava muito do estigmatismo em termos de vida em comum. Foi quando o governo adotou aquele sistema de ressocialização do hanseniano, levar o hanseniano para dentro da família com os devidos cuidados de medicação e tudo mais. E na época se falava até que isso vinha da época da Bíblia, esse estigma era incentivado até por determinadas leituras que se faziam da Bíblia, interpretando aquilo lá, cada um ao modo dele, né? E esse estigma, ele desapareceu? Não, ele não desapareceu. Ele ainda existe, mas a gente tenta, através da comunicação de risco, da informação, diminuir. Mas é um estigma que ainda, porque está muito... É uma doença incurável? Não, ela é curável, só que ela pode deixar sequelas, né? Então, a hanseníase, ela pode deixar sequelas, que é principalmente mãos, pés, engarras, dificuldade para andar. A gente tem ainda sequelas importantes. Por isso que o tratamento é importante. O isolamento, ele não cabe mais como se fazia no passado. No passado, se separava a mãe da criança, né? E a gente tem hoje movimentos sociais, principalmente, por exemplo, o Mohan, né, que é um movimento social importante, que leva a população e leva a todas essas ex-colônias e tudo mais a informação para que a gente possa disseminar sobre a hanseníase. Agora, ela ainda tem uma prevalência importante no Brasil e a gente tem que lidar com isso e há propostas do Ministério da Saúde para a eliminação dessas doenças. Se a gente vai conseguir chegar nesse momento de eliminação, é o que a gente trabalha para fazer junto com todos os outros estados, mas existem estados com maior prevalência, outros com menores, como é o estado de São Paulo, mas a gente precisa estar atento a tudo isso. A senhora tem informação de como está hoje a situação no Hospital Santo Ângelo aqui em Mogi, que hoje é Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcante? A informação que eu tenho é que não, que eu saiba, não há ninguém mais residindo no hospital, ou se há, já havia... Pouquíssimas pessoas. Exatamente. Então, eu não sei exatamente
qual é a situação do hospital, mas eu sei que houve todo um movimento para que a gente pudesse fazer junto. O Mohan também trabalha muito com isso, né? Trabalha com indenizações dessas pessoas, dessas famílias, enfim. Até de reencontro de famílias, né? Também, porque nessa separação muitos filhos foram separados das mães e se perderam aí. Então, essas organizações sociais fazem esse movimento de forma muito contínua. Então, isso tem trazido um alento para todos. Agora, uma outra questão ainda relativa a essa questão do Santo Ângelo. Havia um cemitério. Lá era uma cidade, tá certo? Tinha teatro, tinha comércio, para que as pessoas pudessem viver ali dentro, se não da melhor maneira, da forma como fosse possível, sem ter que dividir o espaço com as pessoas que não eram doentes. Mas ficou, depois dessas mudanças todas, hoje ainda tem lá o teatro, que é um patrimônio que deveria estar sendo melhor utilizado, tal, até pela própria comunidade aqui de Mogi e Jundiapeba, principalmente. Mas existe lá um cemitério que está abandonado lá, com restos de sepulturas, ossos aparecendo. Há algum risco das pessoas que costumam passar por lá? Não existe risco nenhum para essas pessoas? Não, o que existe é que a gente precisa cuidar desse local de forma a olhar, mas não existe um risco de contaminação, de transmissão. Os riscos que acontecem geralmente quando a gente tem algum caso de lençol freático, enfim, mas não é essa situação e eu de fato não conheço a fundo para poder falar. Mas não há um risco de contaminação por hanseníase, porque isso é de contato pessoa a pessoa, isso não é mais um ponto de vigilância ou de saúde. O portador do vírus de Hansen, portador da hanseníase, ele pode transmitir a doença de que forma? É sempre por contato íntimo, por isso que quando você convive por muito tempo com uma pessoa com hanseníase não tratada, e é muito importante a gente falar do não tratamento, você pode vir a ter, por isso que a gente tem casos de crianças, inclusive, com hanseníase. Mas hoje melhorou muito e a gente tem... Eu trabalhei no Ministério da Saúde em 2004. Eu comecei a trabalhar no Ministério da Saúde em 2004 com tuberculose e com hanseníase. E se melhorou muito o diagnóstico, se melhorou muito a forma de diagnosticar. Então, o tratamento também, ele avançou. Então, a gente hoje tem... o que acontece é que o contato, diferente da tuberculose, o contato do paciente de hanseníase, ele é extenso, ele leva bastante tempo para outro familiar vir a adoecer de hanseníase. O que hoje, já com todas as medicações, é menor.